Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, e já etapa 5, que hoje a gente veio com novidade. Hoje a gente veio com o segmento de estudo da geometria plana. E mais interpretativo, ó, visualmente, do que propriamente dissertativo. Ou seja, tu não tem muita conta. Já ficou feliz, não é? O pessoal às vezes diz que quando tem muita conta, diz que se atrapalha um pouquinho. Outros não. Tem gente, teve aluno que já disse para mim, professor, eu gosto é quando tem muita conta, professor, fica mais emocionante. E aí? Com muita conta, pouca conta? Hoje é bem teórico. Hoje a gente vai falar um pouquinho, professor, da posição relativa da reta em relação à circunferência e da posição relativa entre circunferências, professor. Para quê? Para que a gente logo em seguida, após esta fundamentação, nós venhamos a apresentar para vocês as relações métricas na circunferência. Só que para mim entender essas relações métricas, eu primeiro tenho que entender o que vem a ser uma posição relativa, o que é um raio, o que é uma corda, quando que uma reta, professor, ela é tangente, quando que uma reta ela é secante, porque senão fica um pouco complicado da gente entender todas as relações métricas que eu irei apresentar. Tanto relações métricas a partir de alguns segmentos, quanto as relações de ângulos na circunferência. Estão preparados? Vem cá comigo, vamos iniciar a nossa aula. Está aí na telinha, professor, conteúdo da geometria plana, relações métricas na circunferência. Professor, do que trata, professor? Nós vamos falar de retas tangentes, retas secantes, professor. Nós vamos falar de ângulos inscritos, excêntricos, professor. Estão curiosos, não é verdade? Vamos lá então, professor, para a nossa aula de hoje, relações métricas na circunferência. O objetivo principal é, após você aprender cada uma dessas relações, você está colocando elas em prática na resolução de situações, problemas. Como é que a gente começa, professor, esse conteúdo? A gente começa fazendo algumas definições, e essas definições, elas são de fácil memorização, porque elas se dão de forma visual. Primeiramente, vamos definir o que é circunferência, professor. O pessoal sempre confunde um pouquinho. Circunferência, círculo, círculo, circunferência. É a mesma coisa? Não é não, gente. Circunferência está relacionada à medida de comprimento. Círculo está relacionado à medida de superfície. Matematicamente falando, o cara disse para mim que a circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que estão a uma mesma distância de um ponto fixo chamado centro. Então, se você tiver um montão de pontos, professor, em um plano, e todos esses pontos estiverem a uma mesma distância de um pontozinho fixo, essa figura, a união de todos esses pontos, recebe o nome de circunferência, que é essa que vocês estão vendo do lado direito da tela de vocês. Agora, quando a gente olha para uma circunferência, a gente tem que fazer, professor, o reconhecimento de alguns desses elementos. Isso se dá de forma visual. Tipo, aquele ponto O que vocês estão visualizando lá, ele representa para mim, professor, o centro da circunferência, professor, e ele é fixo. Tá aqui, professor, ó. Aqui você tem o ponto O, professor. É o centro da minha circunferência. Eu tenho aquele ponto P que você está visualizando, que ele é um dos muitos pontos que distam deste ponto O, professor. O ponto P é um ponto que pertence, professor, à linha que contorna esta circunferência, e aquele ponto P, a distância, professor, do ponto O até o ponto P, recebe o nome de raio. Professor, quantos raios eu tenho em uma circunferência? Professor, vários. Qualquer distância do centro, professor, até tocar na circunferência, é raio, professor. Aqui é raio, 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 raio. Ah, professor, por isso que chama raio da bicicleta. Não é, professor? O cara vai lá, eita, pai, empenou aqui a calha da minha bicicleta. Os raios estão folgados, professor. É por conta dessa distância? É justamente aí. Então, a gente já entende, professor, que uma circunferência é a união de todos os pontos que distam de um ponto fixo que nós chamamos de centro. Esse centro, gente, ele é representado pelaquela letrinha O, e a distância deste ponto O até o contorno que representa esta circunferência recebe o nome de
raio, professor. Vocês entenderam? Eu acho que sim. Prof, vamos continuar. Essa parte aqui eu já lembrava. Professor, se eu já sei o que é raio, vamos fazer outras definições. O que vem a ser corda? O que vem a ser diâmetro? Gente, eu estou lendo uma questão lá tal, eu digo, observa a corda. Professor, uma corda de amarrar, de fazer um laço? Não, não é essa daí não. Na circunferência, gente, a corda é todo segmento, professor, com extremidades na circunferência. Então, se você olhar aquela distânciazinha do A até o B, professor, o A e o B pertencem à circunferência? Tocam no contorno? Tocam, professor. O A e o B ali é uma corda. O C e o F é uma corda. O D e o E também é uma corda. Opa, grande Gabriel. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Então, qualquer segmento cuja suas extremidades pertençam à circunferência, professor, suas extremidades estejam no contorno, tá bom? Aquela distância lá, AB, CF, DE, são chamados de cordas. Reconhecido? Professor, o que é raio? Para não confundir, não confunda as definições. Raio é a distância do centro até a circunferência. Corda é cada segmento ou qualquer segmento que tem suas duas extremidades pertencentes à circunferência. Prof, já entendi o que é raio, já entendi o que é corda. Se não, vai no chat e coloca para mim. Professor, o que vem a ser diâmetro? Diâmetro, professor? Diâmetro é uma corda. É uma corda grandona, professor. É a maior corda da minha circunferência. O diâmetro é o segmento com extremidades em 2 pontos da circunferência, só que a corda, ou melhor, o diâmetro é aquela corda que obrigatoriamente passa pelo centro. Existem até algumas situações, problemas, que o cara chega a perguntar para você assim, qual é a maior corda da circunferência? Professor, a maior corda da circunferência é o diâmetro. Nós temos aí alguns exemplos, professor. A distância do A para o C é uma corda? É. Mas esta corda específica, ela recebe o nome de diâmetro. A distância, professor, do B para o D é uma corda? É uma corda sim. Mas essa corda, ela também recebe o nome de diâmetro. Por quê? Porque ambas estão passando pelo centro. O que é que nós já definimos até agora? Vamos fazer o checklist. Você entendeu o que é raio? Você entendeu o que é corda? E você já sabe reconhecer quando que a corda é um diâmetro? Professor, raio é do centro para a circunferência. Corda é qualquer segmento que tem suas duas extremidades na circunferência. E o diâmetro, professor, é a maior corda da circunferência. Ou seja, o diâmetro é aquela corda que passa pelo centro. Foi? Se essas duas cordas dividiram... foi dividida em 4 arcos. Esse exemplo, só que não de mesmo tamanho. Não de mesmo tamanho, tá bom? A gente tem o arco AB, o arco CD menor, eu tenho o arco AD e tenho o arco BC. Tem 4 arcos aí, beleza? Mas é só a ideia da gente reconhecer, Gabriel. Raio, corda, diâmetro. Até aí eu acho que está tranquilo. Professor, o que mais eu tenho que entender? Se a gente já conseguiu entender esses 3 elementos, daqui para frente é melhor. Professor, olhando para essa circunferência, olha lá. A distância do ponto A até o ponto O é raio, professor. Que estou representando pela letrinha R. A distância do ponto O até o ponto P, professor, também é raio, professor. Também é raio. Professor, a distância do ponto A até o ponto P é uma corda. Não é uma corda? Mas não é uma corda qualquer. A distância do A para o P, professor, é o diâmetro. A distância do A para o P é o diâmetro. E eu acho que você já percebeu que eu tenho aqui, professor, como calcular o meu diâmetro. Professor, se do A até o P é o diâmetro é o raio somado com o raio de novo, professor. Logo, o que eu já posso concluir? Que o diâmetro, está ali embaixo, no exemplo anterior, verificamos que a medida do A até o P, que é o meu diâmetro, é só somar a medida do A para o O, que é o R, com a medida do O para o P, que também é o R. Ou seja, R mais R é igual
A2R. Então, a gente já deixa aqui uma primeira definição. O diâmetro é sempre o dobro do raio. E por que eu tenho que saber isso? Porque tem hora que eu estou lendo uma questão, o cara fala assim, o raio é 10. Qual é o diâmetro? É 20. Ô, professor, o diâmetro é 30. Quem é o raio? É 15. Ou seja, o diâmetro, ele é o dobro do raio, e o raio, professor, é a metade do diâmetro. Fechou? Dúvidas? Vamos que vamos. Professor, olha só. De tudo isso que o senhor falou, eu não posso esquecer jamais que o diâmetro é a maior corda da circunferência e que em uma circunferência podemos traçar infinitos diâmetros. Beleza? Vamos que vamos, professor. Prof, o senhor estava falando agora há pouco se nós sabíamos. Vocês sabem aí, Gabriel? Galerinha que está conectada pelo YouTube. Vocês sabem a diferença de circunferência e círculo? E tem diferença, tem gente que acha, professor, é uma bolota, professor, é tudo igual. Não é, gente. Circunferência, gente, é só a linha. Círculo é a linha com o recheio, professor. Vou te dar 2 exemplos. Professor, um anel, uma aliança, professor, é um exemplo de circunferência, professor, porque é só o contorno. Já, professor, um exemplo de círculo, uma moeda, professor. Uma moeda, ela no caso, ela é oca, vamos pensar assim, não, professor, ela é sólida, tem a parte interna ali. Então, professor, o círculo, ele é formado pela circunferência e por todos os pontos em seu interior, que é o que a gente acabou de desenhar para vocês, professor. A circunferência, gente, é só essa linha vermelha, professor. A circunferência é só a linha vermelha e a circunferência faz referência à medida de comprimento. Isso mesmo, Gabriel, como você colocou agora há pouco para mim. E o círculo, professor? O círculo, professor, é a linha vermelha mais essa parte verde. É a linha vermelha mais a sua região interna, professor. De boa? Vocês viram que eu comecei a aula falando para vocês que basicamente o que a gente ia ver são as definições que vão fazer. Agora, aprenda. Não vá, não, professor, não, isso aí é fácil, isso aí eu vou aprender, amanhã eu olho isso aí. Não, não é bem assim. Você tem que aprender isso aqui bem. Por quê? Porque senão você não vai entender o que está por vir. Ou seja, isso tudo você já tem que estar fundamentado com cada uma dessas informações. Hoje a aula, Gabriel, é de relações métricas na circunferência, onde a gente vai estar trabalhando tanto com medida de comprimento, com medida angular. Eu tenho relações métricas, tá bom? Na circunferência, onde eu posso estar calculando medida de raio, corda, segmentos, tangentes, secantes, e aí vai, professor. Já entenderam aí? Prof, olha só. No estudo do círculo, não só do círculo, círculo e circunferência, vai estar presente nas questões sempre dado centro, dado raio, dado diâmetro. Essas nomenclaturas vão estar presentes em questões de círculo e em questões de circunferência. De boa. Vamos nós, professor. De novo, só para reforçar. Professor, qual que é a diferença de círculo para circunferência? A circunferência é só o contorno, é só a linha. E o círculo é a linha com o recheio, com a superfície. Circunferência trabalha com medida de comprimento, professor. E, professor, e o círculo? O círculo trabalha com... Tem esse acento aqui, não. Medida de superfície. Área. Área, gente. Quando eu falar de área, eu estou falando de círculo. De boa? Tranquilo? Vamos lá, professor. Vamos lá. Já fiz as definições, já fiz as apresentações. Vocês têm certeza que não ficou dúvida. Sabe o que é um raio? Sabem o que é uma corda? Sabem o que é um diâmetro? Então, vamos que vamos. Vamos começar a entender
as classificações, as posições relativas que eu tenho de um ponto em relação a uma circunferência. São 3 posições. Professor, observa as figuras. Professor, tá vendo a circunferência? Tá, não tá? Observa que nós temos alguns pontos aí. Nós temos o ponto E, nós temos o ponto I, o ponto O e o ponto P. Nós temos, professor, que aquele ponto O, ele representa o centro da nossa circunferência, professor. E agora, professor, a distância daquele ponto O até o P, é o raio, não é, gente, que nós acabamos de definir? É o raio, professor. O que que eu vou perguntar para você? Olha o ponto I. Tá olhando? Localizou o ponto I? Eu quero que você diga se a distância do ponto O até o ponto I é maior ou é menor do que o raio. Gabriel, a distância do ponto O até o ponto I é maior ou é menor do que o raio? É menor, não é, gente? É menor do que o raio. E a distância do ponto O até o ponto E é menor ou é maior do que o raio? Professor, a distância do ponto O até o ponto E é uma distância maior do que o raio. Por que que eu estou comentando isso? Justamente para vocês entenderem a classificação. Nem sempre eu vou ter a figura onde você pode visualizar a posição de cada ponto em relação à circunferência. Porque o meu trabalho é te dizer se o ponto ele é interno à circunferência, quando ele está dentro, se o ponto ele é externo à circunferência, ou se o ponto pertence à circunferência. Para o ponto pertencer à circunferência, ele tem que estar em cima do contorno. Então, se eu te perguntasse nesta figura, qual é o ponto que pertence à circunferência? É o ponto P. Quais são os pontos internos às circunferências? Professor, tem o ponto I, que é interno, e o ponto O, o próprio centro da circunferência é um ponto interno à circunferência. E o E? Professor, o E está fora da circunferência. E se eu não tivesse te dado a imagem, como é que ele poderia pedir para a gente saber se o ponto ele pertence, ele é externo ou ele é interno a uma circunferência? Professor, essa classificação se dá pela distância que você tem do ponto até o raio, até o centro. Se, professor, a distância, vou botar até aqui. Se a distância, professor, caneta, pronto, consegui. Se a distância, professor, do centro até o ponto, professor, for igual ao raio, é porque este ponto pertence à circunferência. Se a distância do ponto até o centro da circunferência, professor, for um valor maior do que o raio, professor, é porque esse ponto é externo à circunferência. Se a distância do ponto até o centro da circunferência for menor do que o raio, é porque este ponto, ele obrigatoriamente, ele é interno a essa circunferência. Então, se eu souber a distância do ponto até o raio, eu já consigo dar para você a posição, se o ponto está dentro da circunferência, fora, ou se o ponto pertence a esta circunferência. De boa? Prof, isso aqui é a posição de um ponto em relação à circunferência. Eu também tenho a posição, professor, de uma reta em relação à circunferência. A reta em relação à circunferência também tem 3 posições relativas. A reta, professor, ela pode ser uma reta tangente, ela pode ser uma reta secante, ela pode ser uma reta tangente, ela pode ser uma reta secante, ou ela pode ser uma reta externa à circunferência, que visualmente você consegue identificar essa posição relativa. Professor, a reta é tangente quando ela toca a circunferência em um único ponto, e aquele ponto é chamado de ponto de tangência. Quando é que uma reta, professor, é secante? Gente, a reta é secante quando ela corta a circunferência em 2 pontos, professor. Ela é secante quando ela corta a circunferência em 2 pontos, professor. E ela é externa quando, professor?
quando ela não toca a circunferência em hipótese alguma. Até aí, tudo bem? Prof, olha só. Aqui nós também temos uma relação, professor. Sabe qual que é? Professor, daqui do centro até o ponto P, professor, é o raio, não é, professor? É o raio. Quando a distância da reta até o centro da circunferência, professor, for igual ao raio, ela é tangente. Quando a distância, professor, do centro da circunferência até a reta, vou até botar o Dzinho mesmo para ficar igual, professor. Pronto. Ó, a distância do centro da circunferência até a reta, quando for igual ao raio, é tangente. Quando a distância do centro da circunferência até a reta for menor do que o raio, ela é secante. Quando a distância do centro da circunferência até a reta, professor, for maior do que o raio, essa reta em relação à circunferência, ela é externa. Beleza? Basicamente, Gabriel, essas nomenclaturas, a gente já está aqui fazendo essas definições, porque a gente vai apresentar as relações métricas. E dentro das situações problemas, o cara está ali na questão e ele diz assim, observe a reta secante. A reta secante forma com a tangente um ângulo tal. Ou ele nem te dá a imagem. Então, você vai ler isso e você tem que visualizar. Professor, uma reta secante tem que cortar, até mesmo para fazer um esboço da situação que está sendo analisada. Prof, até aí tudo bem? Vai ter questão. Professor, então o senhor acabou de colocar para mim o seguinte, que se a tua reta, professor, for secante, a distância, tá lá, ó, na imagem, dá para tu acompanhar aqui, ó. Para a reta ser secante, professor, a distância do centro da circunferência até a reta tem que ser menor do que o raio. Se a tua reta for tangente, professor, a distância da reta até o centro da circunferência é exatamente igual ao raio. E para a tua reta ser externa, a distância da reta até o centro da circunferência tem que ser um valor maior do que o raio. Beleza? Vamos que vamos. Professor, o senhor acabou de classificar para a gente, professor, a posição relativa entre ponto e circunferência. O senhor classificou com a gente a posição relativa entre reta e circunferência. E agora o senhor vai classificar com a gente a posição relativa entre circunferências. No caso, você vai ter duas circunferências, você vai comparar uma com a outra. Professor, como é que eu posso classificar? Lê comigo ali, ó. Ele diz para mim que, de acordo com a posição relativa que apresentam duas circunferências, essas podem ser secantes, tangentes exteriores, tangentes interiores, externas ou internas. Olha o tanto de classificação. Então, para facilitar o reconhecimento dessas posições relativas, a gente vai considerar que R1 é o raio da circunferência de centro 1, R2 é o raio da circunferência de centro 2, O1 é o centro da circunferência de centro 1, O2 é o centro da circunferência de centro O2. E o que a gente vai estar analisando é sempre essa distância aqui, ó. O que que vai ser esse D? O D, professor, vai ser a distância entre os centros da circunferência. A distância entre os centros da circunferência é que vai dizer para mim qual que é a posição relativa que eu tenho entre duas circunferências. Vamos ver? Professor, primeiro caso. Observa essas duas circunferências aí. Quando você visualizar duas circunferências desse jeito, você já pode dizer que essas duas circunferências elas são secantes. Por quê, professor? Porque essas circunferências, elas têm dois pontos em comum, professor. Ó, elas se cruzam aqui
E aqui, professor? Duas circunferências são secantes quando elas possuem dois pontos em comum. Você entendeu? Ah, professor, então aqui o senhor está me dando um reconhecimento visual. Reconhecer visualmente quando duas circunferências são secantes. Professor, na relação, a distância entre os centros, preste atenção, essa aqui é a mais complicadinha de vocês entenderem. A distância, professor, entre os centros dessas circunferências, quando elas são secantes, professor, é sempre maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma de seus raios. Beleza? Se forma um triângulo, não basicamente triângulo, você pode até formar um triângulo, mas o que eu quero que você observe, Gabriel, é justamente a relação. Eu vou explicar basicamente como é que ele queria que você analisasse. Deixa eu ver se eu acho que eu coloquei a atividade. Eu coloquei, Gabriel, eu coloquei algumas atividades. Mas a ideia aqui era você encontrar o seguinte: se eu dissesse para você que a distância entre os centros era 5, professor, por exemplo, botar 5 não, botar 10, para facilitar aqui o meu raciocínio. Ó, a distância entre os centros é 10, o raio da primeira, professor, é 8, o raio da segunda, professor, é 6, professor, deixa eu ver aqui. O raio da primeira, não. Vou botar 5 e 4. 5 e 4, professor. Professor, se eu dissesse para você, olha, eu tenho uma circunferência que a distância entre os centros é 10, o raio da primeira é 5 e o raio da segunda é 4. Essas duas circunferências são secantes, elas são tangentes, elas são externas, elas são o quê? Professor, vamos ver aqui. Quanto é que dá a soma desses dois valores, professor? A soma dá 9, né, professor? E quanto é que dá a diferença entre eles? Dá 1. Então, professor, se a distância aqui é 10, a diferença entre os raios é 1 e a soma dos raios vai dar 9, professor. Não é isso? Ah, mas aqui não ficou menor não, professor. A soma dos raios, vou botar 5 e 6, deixa eu ver, 6 e 5. Para dar justamente, eu estava tentando colocar de cabeça aqui 6 e 5, pronto. 6 menos 5 dá 1 e 6 mais 5 dá 11, professor. Agora ficou certo. Ou seja, a distância entre os centros é maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma entre os raios. Então, ele poderia dar para você, professor, esses valores que vocês estão visualizando aí, ó. Entendeu? Ele poderia dar para você e pedir simplesmente, ele não ia te dar o desenho. Quando ele dá o desenho, fica fácil de você dar a posição relativa, professor. Agora, quando ele não me dá, ele só me dá o raio, eu tenho que obedecer essa relaçãozinha que vocês estão visualizando aí. Então, duas circunferências são secantes quando elas têm dois pontos em comum. Professor, quando é que duas circunferências são tangentes? Eu tenho dois tipos de tangência. As circunferências, gente, elas podem ser tangentes internas ou tangentes externas. Tem dois tipos de tangente. Minha diretora, clica no atualizar ali, no ao vivo, que eu estou com um delay muito grande. Isso, obrigado. E aí, professor, agora eu estou conseguindo ver aqui. Professor, as duas circunferências tangentes, elas, para ser tangente, tem que ter um ponto em comum. Olha lá, professor. Elas são tangentes aqui. Elas são tangentes aqui, professor. Essa primeira aqui, professor, ela é tangente externa, professor. Essa aqui é tangente externa, porque tá as circunferências não estão uma dentro da outra. Já, professor, essa outra aqui é tangente interna. Essa daí já é tangente interna. E as relações, professor, que eu tenho? A tangente externa, gente, a tangente externa, que é essa que você está vendo ali, tem um ponto em comum, tá bom?
A distância entre os centros é obrigatoriamente a soma dos raios. A distância entre os centros é obrigatoriamente a soma entre os raios. Pegou? Ah, professor, então eu vou precisar dessas relaçõezinhas aqui, ó, para estar dando a minha posição relativa entre duas circunferências. E se ela for tangente interna, professor, como é que dá a relação? Professor, na tangente interna, a distância entre os centros é a diferença entre seus raios. Ou seja, é o raio da maior tirando o raio da menor. Pegou? Tangente externa, R1 mais R2. Tangente interna, R1 menos R2, professor. Então, a gente já entendeu quando é que duas tangentes são secantes, quando é que as tangentes são internas. Você já viu que a interna pode ser, a tangente, ela pode ser tangente interna ou ela pode ser tangente externa, né, professor? Vamos lá, professor. Quando é que as circunferências são externas? Professor, externas? Cara, quando elas não tocam uma na outra. É quando elas não têm nenhum ponto em comum. Então, ele diz para mim aqui que duas circunferências são externas quando não tem ponto em comum. Suas regiões internas não têm pontos em comum e a distância entre os centros é maior do que a soma entre os raios. Lógico, professor, porque se o senhor tem aqui R1, se o senhor tem aqui R2, a distância entre os centros obrigatoriamente tem que ser maior, professor, do que a soma dos raios. A distância entre os centros obrigatoriamente maior do que a soma entre os raios. Então, peraí, professor. A secante, a distância entre os centros, vamos ver se a gente memorizou já. Na secante, a distância entre os centros é maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma dos raios. A tangente, professor, interna, a distância entre os centros é igual à diferença entre os raios. A tangente externa, a distância entre os centros é igual à soma dos raios. E agora a externa, a distância entre os centros, professor, é maior do que a soma dos raios. Lembre aí, até pela lógica. Se você não lembrar da relação, se você fizer um pequeno esboço, um pequeno desenho, você vai chegar à conclusão desta relação aí. Isso, são diferentes. Professor, nós temos as minhas circunferências internas, professor. Lá eram externas. As circunferências internas, professor, são aquelas, professor, que não têm pontos em comum, mas está uma dentro da outra, professor. Duas circunferências são internas, quando não tem ponto em comum, uma é interna à outra. E a distância entre os seus centros é sempre maior ou igual a zero e menor que a diferença em módulo entre as medidas do seu raio. Ou seja, a distância é menor do que você pegar o raio da maior menos o raio da menor. Você viu aí, Gabriel, que só mudou a desigualdade, ó. E, professor, é um monte de detalhezinho, não é verdade? Um monte de detalhezinho. Prof, até aí tudo bem. Professor, esse aqui é um tipo particular de circunferências internas. Eu tenho duas circunferências, só que as duas têm o mesmo centro, professor. As duas circunferências aí têm o mesmo centro. Quando duas circunferências, duas ou mais circunferências, têm o mesmo centro e uma é interna à outra, elas são chamadas de circunferências concêntricas, meus amores. Então, quando você estiver lendo uma questão, dado circunferências concêntricas, concêntrica quer dizer de mesmo centro. Então, quando elas são concêntricas, do mesmo jeito da anterior, a distância entre os seus centros, professor, ela é maior ou igual a zero. No caso, quando elas são concêntricas, a distância entre seus centros é sempre igual a zero, quando elas forem concêntricas. Quando elas não forem concêntricas, a distância entre seus centros sempre tem que ser maior do que a diferença entre seus raios. De boa? Desculpa, sempre tem que ser menor
do que a diferença entre seus raios. Resumindo, professor, o que é que a gente tem para comentar com vocês aqui? Professor, quando é que duas circunferências são secantes? Quando a distância entre os centros é maior do que a diferença e menor do que a soma dos raios. Ali ele colocou em módulo porque você não sabe qual que é o raio da maior, qual que é o raio da menor, tá bom? Mas sempre faz a conta, raio maior menos menor, raio maior mais raio menor, tá bom? Quando é que elas são tangentes, dá para dar até o print aqui, ó, que aqui já está o resumo de todas, né? Professor, quando é que elas são circunferências? Aqui a secante está aí, professor. Secante, professor. Quando é que elas são tangentes exteriores? É quando a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Quando é que elas são tangentes interiores, professor? Elas são tangentes interiores quando a distância entre os centros é igual ao módulo da diferença entre os raios. Se você considerar o módulo, tanto faz você fazer R1 menos R2, quanto R2 menos R1. Quando é que elas são externas, professor? Quando a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. Quando é que elas são internas, professor? Quando a distância entre os centros é maior ou igual a zero, ou é menor do que a diferença entre seus raios. Fiz aí o resumo, bacana? Beleza, professor. Vamos fazer uma questão visual. Depois é que eu vou colocar as relações para vocês estarem aplicando. Vai lá, professor. Eu quero que você dê a posição relativa para cada uma dessas circunferências, entre a circunferência C1 e C2, entre as circunferências C3 e C4, entre as circunferências C1 e C3, entre as circunferências C4 e C5. Localiza na imagem. C1, professor, vou pegar aqui o marca-texto, tá bom? Para facilitar para você. Circunferência C1 é essa aqui, professor. Circunferência C2, professor, é essa daqui, professor. A letra A, eu estou comparando circunferência C1 e C2. Elas são o quê, professor? Elas são tangentes, perfeito, Gabriel. São tangentes porque tem... Professor, mas elas não são internas, não? Ó, elas não são internas porque, para ser internas, a distância entre os centros, professor, tem que ser maior ou igual a zero ou menor do que a diferença entre os raios. Ali, como elas têm um ponto em comum, eu já posso dizer, professor, que elas são tangente, professor, tangente interna. Foi? Professor, vamos para outra. Na letra B, ele quer que você classifique C3 e C4. Está aqui o C3. Está aqui, professor, C4. Professor, também são tangentes. Foi isso que você colocou, Gabriel? Também são tangentes, professor. Só que agora elas são tangente externa, professor. São tangentes externas. Professor, vamos para a letra C. Dúvida só é você perguntar aí, tá bom? Na letra C, ele quer que você compare a C1, que está aqui, com a C3, que está aqui, professor. C1 e C3 são o quê? C1 e C3. C1 comparada com a C3. Professor, a C1 e a C3, cara, elas não tocam uma na outra de jeito nenhum. Elas são apenas circunferências exteriores, professor, ou externas, tanto faz. São exteriores ou externas. Beleza? Tá faltando só uma para a gente classificar, professor. Tá faltando a C4. Deixa eu achar aqui. A C4 tá aqui, ó. Para comparar com a C5. Tá aqui, professor. A C4 com a C5 são... Aê, Gabriel. São circunferências secantes, professor. Por quê? Porque elas se cortam, elas se cruzam em exatamente
2 pontos. Aí aquelas relações a gente vai precisar delas na próxima aula, mas não se preocupa não se você não tiver memorizado elas não, sabe por quê? Porque eu vou recordar em cima das atividades elas. Agora que você já fundamentou que essa aula aqui era basicamente para reconhecer o que é circunferência, o que é círculo, quais são os seus elementos e quais são as posições relativas que eu tenho do ponto em relação à circunferência, da reta em relação à circunferência e da circunferência em relação à circunferência. Para quê? Para que quando eu me depare com situações, problemas, onde eu visualize uma imagem e ao ler um contexto apareça quaisquer uma dessas nomenclaturas, eu saiba reconhecer corretamente onde que fica cada uma delas. Acabou, né, gente? Super rápido a aula. A gente fez bacana essa fundamentação. Na próxima aula, te prepara. A gente vai ter um pouquinho de conta, mas não te assusta. Só em cima do que nós trabalhamos hoje com vocês. Eu me despeço com aquele boa noite. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.